Antes de começar, presta atenção nesse dado. Todos os esportes que você vai ver aqui possuem registros reais de mortes e estatísticas oficiais. Não é exagero, não é teoria, são fatos documentados. O ser humano sempre buscou ultrapassar limites, mas em alguns casos essa busca criou práticas onde o risco não é exceção, é regra. Neste vídeo, você vai conhecer os 10 esportes mais mortais já criados pelo ser humano, modalidades em que um único erro pode ser o último. E o mais assustador é que milhões de pessoas assistem, praticam ou sonham em participar disso sem ter ideia do perigo real envolvido. Então já deixa o like agora, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo conteúdos como esse, se inscreve para não perder os próximos vídeos, e se prepara, porque a partir de agora a lista só fica mais extrema. O 10º da lista é o Wingsuit Flying, considerado por muitos especialistas um dos esportes mais mortais do mundo. Nessa modalidade, o atleta salta de aviões, helicópteros ou montanhas, usando uma roupa especial com asas, alcançando velocidades superiores a 200 km por hora, enquanto voa a poucos metros de paredões rochosos. O nível de risco é tão alto que estudos apontam uma taxa de fatalidade assustadora mesmo entre praticantes experientes. Diferente de outros esportes radicais, aqui não existe margem para erro. Uma corrente de vento inesperada, um cálculo errado de distância ou um atraso mínimo na abertura do paraquedas pode resultar em morte instantânea. Existem dezenas de registros de acidentes fatais documentados em vídeos, o que torna esse esporte digno de abrir nossa lista. O futebol americano entra nessa lista não pela aparência do esporte, mas pelo impacto real que ele causa no corpo humano. Jogadores colidem em alta velocidade repetidas vezes ao longo de uma partida, gerando um dos maiores índices de concussão entre todos os esportes profissionais. Estudos e estatísticas oficiais mostram casos frequentes de lesões cerebrais traumáticas, danos na coluna, rompimentos de ligamentos e problemas neurológicos que só aparecem anos após o fim da carreira. Mesmo com capacetes e proteções avançadas, a força dos impactos é tão grande que o equipamento não elimina o risco, apenas o reduz. Existem registros amplamente documentados de atletas que desenvolveram doenças cerebrais degenerativas ou até faleceram por complicações ligadas a traumas repetidos, o que coloca o futebol americano como um dos esportes mais perigosos já popularizados em massa. O 8º da lista é o alpinismo de alta altitude, especialmente em montanhas como o Everest. Nessas expedições, os atletas enfrentam temperaturas extremas, avalanches, quedas fatais, falta de oxigênio e exaustão física severa. O número de mortes nessas montanhas é tão alto que existem trechos conhecidos como zonas da morte, onde o corpo humano simplesmente não consegue sobreviver por muito tempo. Muitos alpinistas que morrem permanecem no local por anos, servindo até como pontos de referência para outros escaladores. O 7º da lista é o base jump, uma variação extrema do paraquedismo onde os saltos acontecem a partir de prédios, antenas, pontes e penhascos. A principal diferença aqui é a baixa altitude, que reduz drasticamente o tempo para correções em caso de falha. Isso faz com que a taxa de mortalidade seja várias vezes maior do que no paraquedismo tradicional. Existem centenas de registros de acidentes fatais, muitos deles gravados, analisados e arquivados ao longo dos anos. O base jump se tornou um dos esportes mais associados ao risco extremo justamente pela combinação de velocidade, altura reduzida e falha zero tolerável. O 6º esporte é a montaria em touros, considerada uma das modalidades mais perigosas dos esportes tradicionais. O atleta precisa permanecer sobre um animal extremamente agressivo e imprevisível, capaz de causar fraturas, traumatismos e esmagamentos fatais. Ao longo da história do esporte, diversos competidores morreram após quedas e pisoteamentos.
Mesmo com equipamentos de proteção, o risco continua alto, já que o touro pode atingir o atleta com centenas de quilos de força. Competições oficiais e rodeios são os principais locais praticados. O quinto esporte da lista é o surf em ondas gigantes. Nessa modalidade, os atletas enfrentam ondas que podem ultrapassar 20 metros de altura, com força suficiente para manter uma pessoa submersa por longos períodos. Muitos surfistas já morreram afogados ou por impactos violentos com a água e o fundo do mar. Mesmo atletas experientes dependem de equipes de resgate para sobreviver após quedas. O Big Wave Surfing é amplamente documentado por cinegrafistas especializados, helicópteros e transmissões esportivas, tornando esse esporte muito acessível visualmente. O quarto esporte mais mortal é o downhill mountain bike extremo. Aqui, ciclistas descem montanhas em alta velocidade por trilhas estreitas, cheias de pedras, saltos e obstáculos naturais. Um erro mínimo pode resultar em quedas fatais em penhascos ou impactos violentos contra o solo. Existem registros de mortes tanto em competições quanto em treinos. O próximo da lista é o MMA, as artes marciais mistas, entra nessa lista por um motivo claro. É um esporte onde o objetivo é incapacitar fisicamente o adversário por meio de golpes, quedas e finalizações. Mesmo com regras, árbitros e equipes médicas, o MMA apresenta riscos elevados de traumatismo craniano, concussões repetidas, hemorragias internas e, em casos extremos, morte. Ao longo da história do esporte, existem registros oficiais de lutadores que faleceram dias ou semanas após lutas, devido a complicações neurológicas causadas por impactos acumulados na cabeça. Diferente de esportes tradicionais de combate, o MMA combina golpes em pé, quedas violentas e luta no chão, aumentando significativamente a carga de impacto sofrida pelo corpo. Outro fator crítico do MMA é o efeito cumulativo dos danos cerebrais. Estudos apontam que mesmo lutadores que nunca sofreram um nocaute grave podem desenvolver problemas neurológicos ao longo dos anos, devido à repetição de impactos menores. Isso transforma o MMA em um esporte onde o risco real nem sempre é imediato, mas progressivo e silencioso. Existem vastos arquivos de lutas, análises médicas, investigações esportivas e documentários que abordam acidentes graves no MMA. É um esporte que cresce em popularidade, mas carrega um custo físico alto demais para ser ignorado. O último e mais perigoso esporte é o motocross. O motocross é um dos esportes motorizados mais letais do mundo quando analisado fora do ambiente controlado das pistas profissionais. Saltos de dezenas de metros, motos que ultrapassam 100 km por hora em terrenos irregulares, quedas em alta velocidade e impactos diretos contra o solo fazem parte da modalidade. Estatísticas mostram que o motocross possui índices altíssimos de fraturas expostas, traumatismos cranianos, lesões na coluna e mortes, tanto em competições quanto em treinos recreativos. Diferente de esportes de velocidade em asfalto, aqui o piloto perde o controle em frações de segundo, e o corpo é lançado contra obstáculos naturais como pedras, árvores e rampas de terra compactada. Além disso, o motocross carrega um fator extra de risco, a repetição constante de impactos. Mesmo quando não ocorre um acidente grave, o corpo do atleta sofre microtraumas contínuos, principalmente na coluna, joelhos e punhos. Ao longo dos anos, muitos pilotos desenvolvem sequelas permanentes que afetam a mobilidade e a qualidade de vida. Casos de morte por falhas mecânicas, colisões entre pilotos e erros em saltos já foram amplamente documentados, inclusive em competições oficiais com alto nível de segurança. Isso faz com que o motocross seja considerado por especialistas um esporte de risco cumulativo, onde o perigo não está apenas no grande acidente, mas na soma constante de pequenas falhas ao longo do tempo. Se você chegou até aqui, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.
Agora você já percebeu que esses esportes não são apenas testes de habilidade, mas desafios diretos contra a própria sobrevivência. Em comum, todos eles mostram até onde o ser humano é capaz de ir em busca de adrenalina, reconhecimento e superação, mesmo quando o preço pode ser a própria vida. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos.